Oiê, aqui é a Patrícia e eu queria compartilhar com você hoje algo que aconteceu comigo recentemente, bastante forte e impactante, e que eu acho que vai ser super útil para exemplificar o que pode ser um processo de cura para ajudar a gente a se libertar de sentimentos antigos que moram na nossa sombra. Então é o seguinte, na segunda-feira passada, 4 dias atrás, eu estava almoçando com Plínio, meu marido, e ele compartilhou comigo uma coisa que ele escutou num evento que ele foi do Roberto Chiniachik, que é um psiquiatra e palestrante motivacional, que fez esse evento em São Paulo no fim de semana para 1.500 pessoas. Eu acho que o nome do evento é Now. Um evento ao vivo, como tem acontecido muito aqui no Brasil, eu já participei de alguns, e, enfim, fala muito da questão de você não se permitir ficar embaixo e estar sempre em ação e entrar em ação. E assim, eu dou muito valor para esse tipo de coisa, mas eu acho que existe um outro lado da questão, que é o que eu estou trazendo aqui hoje, e o meu marido, ele compartilhou comigo a seguinte história. Nós temos uma filha de 7 anos e ela gosta muito de ver TV, ela ama o YouTube. E ele falou uma coisa que é o seguinte, ele disse que essas YouTubers mirins, né, que a minha filha assiste um canal de uma menina com a mãe dela, e as duas juntas fazem brincadeiras e brincam videogames e fazem pegadinhas, e ela ama assistir as duas, né? E o meu marido falou que alguém comentou lá, um dos palestrantes, de que as pessoas, as crianças, na verdade, ficam fascinadas por esses canais de YouTube de mãe e filha, porque elas sentem que de alguma forma elas podem presenciar uma atenção que uma mãe geralmente não dá para uma filha, que elas não recebem da própria mãe, então elas veem isso no canal, né? Quando ele falou isso, eu senti como se tivesse recebido um murro no meu estômago. Eu fiquei assim, eu não estava esperando ouvir aquilo e eu não estava esperando aquela reação, porque a verdade é que a minha filha, ela ama assistir YouTube, né? E eu deixo ela assistir, mas ao mesmo tempo é algo que me chateia, que eu não me sinto confortável dela estar assistindo, da gente não estar fazendo coisas nós duas juntas, né? E o fato é que, a verdade é que ela assistindo, eu não preciso me envolver tanto, né? Como se fosse uma babá ali. E, enfim, mas isso me magoou muito, não só por ter sido um tapa na minha cara em relação à falta de presença que eu tô trazendo para minha filha, mas de uma forma muito mais profunda, aquilo tocou em mim como criança, a minha própria infância e a falta de presença e capacidade da minha própria mãe de me dar uma contenção amorosa, de estar ali presente para mim amorosamente. E aqui eu queria fazer uma ressalva. Eu não estou de nenhuma forma culpando ela, até porque eu tenho a certeza absoluta que ela fez o melhor que ela pôde, dado as ferramentas que ela recebeu como criança, né? Então a gente teria que olhar como foi a infância dela. Então, assim, eu não tô de nenhuma forma me colocando como vítima da minha mãe. Eu fui, sim, vítima de uma circunstância, mas eu não fui vítima de uma pessoa, até porque essa pessoa fez o melhor que ela pôde. E se eu me coloco no lugar de vítima, eu tô tirando a minha capacidade e o meu poder de transformação. Eu acho que o mais útil que a gente pode fazer nessa questão de cura de criança interior, que eu falo bastante, a gente tem que reconhecer que tem uma criança ferida, mas a gente, ao mesmo tempo, tem que entender
que hoje nós somos adultos e que hoje nós temos a estrutura emocional para nos curar que a gente não tinha quando a gente era criança. Porque quando a gente é criança e a gente sofre qualquer tipo de falta de amor, que a gente pode chamar de abuso emocional, né? A falta de amor não deixa de ser um abuso, né? Quando a gente sofre isso, a gente não tem as ferramentas e a estrutura interna para lidar com isso, a não ser colocar na nossa sombra. Pegar nisso e colocar num lugar desconhecido, porque a dor é insuportável, a gente não tem estrutura para lidar. Então esse é um mecanismo que a gente usa, que a gente usava quando criança. E aí a gente nasce uma criança plena, 100% autoexpressada, a gente se expressa completamente e à medida que o tempo vai passando a gente vai jogando para a sombra todos os sentimentos que a gente não pode, não consegue, não deve sentir. E aí a gente cresce e vira um adulto dentro de uma pequena caixa contida, né? E foi isso que aconteceu comigo. Eu hoje em dia consigo ver, né, que eu me tornei uma adulta certa, corretinha, muito madura e muito contida ali na minha caixa, no meu jeito reprimido de ser, né? Então, o meu processo pessoal, e cada um tem o seu, é o de me libertar dessas amarras, dessas restrições em que eu me coloquei para poder sobreviver àquilo, né? Então também a gente não pode cair na armadilha de se julgar. O que eu fiz, eu não tive a capacidade. A minha mãe fez o melhor que ela pôde e eu fiz o melhor que eu pude. Eu acho que a gente não pode entrar nessa vibe de atribuir culpa a alguém. Ninguém teve culpa. É uma questão de desfazer, de trazer para a consciência e de curar. Então, voltando para essa minha história da minha filha, no mesmo dia que o meu marido, que o Plínio me falou dessa questão, à noite, depois do jantar, eu comecei a ter uma dor de barriga, mas é como se fosse uma contração fortíssima no meu estômago. E para mim era muito óbvio, e agora ainda mais ainda, que foi uma manifestação física daquilo tudo emocional que eu comecei a viver a partir do comentário que ele fez. E então, a um nível, eu comecei a pensar na minha filha e a minha falta de presença e a minha falta de entrega para ela. Mas a outro nível tinha também muito a ver com a dor de não ter tido uma mãe ali 100% presente e amorosa. E a partir de segunda-feira eu comecei a mudar um pouco a minha atitude em relação à minha filha, e ela chegou em casa e eu comecei a criar um monte de coisas e criar presença para ela. E não foi fácil, mas eu comecei a me observar nesse processo de me permitir me abrir para ela mais, né? Porque eu acho que a gente vai se abrindo um pouco de cada vez e lidar com a dor na barriga e lidar com esse incômodo emocional e com tudo isso, né? E hoje, 4 dias mais tarde, eu tenho um entendimento bem claro sobre o que aconteceu, o que ainda está acontecendo. Por eu ter um entendimento bem claro, as contrações na barriga passaram. E é interessante que há muitos anos atrás eu fui diagnosticada com síndrome do colo irritável, né? E hoje em dia, para mim, é muito claro que isso tem a ver com muitas coisas que eu não me permiti viver. E agora, como eu estou com um nível de consciência muito maior, a doença física ou a manifestação, os sintomas físicos, eles são muito menores e passam muito mais rápidos, né? Então, apesar de ser um processo difícil para mim, manter um nível de presença e doação e abertura para minha filha consistente, sem parar, né? Sem me retirar, eu tô conseguindo fazer isso e tô conseguindo também sentir
os sentimentos que eu tô precisando sentir, do que eu não me permiti, porque eu não conseguia, né, viver na minha infância, da dor, de tudo isso. E tá sendo uma coisa muito curadora. Então eu acho que a cura é exatamente isso. E é por isso que eu vim compartilhar uma coisa assim tão íntima no meu canal do YouTube, né? Geralmente eu falo sobre conceitos assim mais teóricos, mas eu realmente quis contar essa história aqui porque eu acho que é importante para a gente entender que é um processo, que a gente não controla o processo e que a gente simplesmente se abre para ele. E aí vem oportunidades para a gente se abrir, para a gente entender. O nosso corpo, ele dá pistas muito óbvias. Os nossos relacionamentos do presente nos remetem aos nossos relacionamentos do passado, né? Então, tem um paralelo aí muito interessante no relacionamento que eu tenho com a minha filha e no meu de criança. E eu vejo isso tudo como um processo e uma oportunidade para curar. Porque eu acredito que à medida que a gente vai desfazendo todas essas camadas de sentimentos ali guardados na nossa sombra, como se fosse uma cebola, a gente vai tirando, a gente vai chegando mais perto, cada vez mais, da nossa essência e de quem a gente realmente é. Quem a gente foi um dia quando a gente era criança, né? O ser espontâneo. É óbvio que agora, como adulto, a gente tem o conhecimento e a consciência que a gente não tinha. A gente tem a estrutura que a gente não tinha. Mas eu, sinceramente, acho que esse é o caminho da cura, né? Eu acho que, ao mesmo tempo, a gente precisa observar nossos pensamentos, observar nossos sentimentos, mas a gente também tem que se abrir para aquilo que a gente precisa resolver, para aquilo que a gente precisa limpar. Então, para mim, isso é um grande processo de limpeza de alma, de passado, e não é uma coisa linear e eu não tenho controle, mas é a entrega. Eu acho que é entrega e eu acho que a gente precisa também ser muito humilde. E com isso, com essa disponibilidade, o universo vai nos dando exatamente aquilo que a gente precisa, na medida que a gente precisa e na hora que a gente precisa. Eu tenho muito essa fé e essa crença. Então eu espero que esse meu relato disso que está acontecendo comigo na minha vida ultimamente, de alguma forma ajude você a entender o seu processo, a se entregar para o seu processo e que tá tudo bem a gente sentir a dor que a gente não sentiu no passado, porque passa e como tudo passa, e tudo tem uma razão. Eu acredito que sentir isso realmente nos permite ir para um patamar diferente, de viver mais coerente com quem a gente realmente é, com aquela nossa essência, que fica toda tapada pelas defesas que a gente precisa criar. E à medida que a gente vai tirando, a gente vai florescendo. Muito lindo isso. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ressoado no seu coração e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que possa gostar. Assina o meu canal, se você não assinou, liga as notificações e dá um like e comenta. Vou adorar receber o seu feedback, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.